Capítulo 1 No Antiquário dos Segredos. A sineta antiga tilintou suavemente quando Helena Martínez empurrou a pesada porta de madeira da Antiguidades Dom Joaquim. O som pareceu despertar a poeira que dançava preguiçosamente nos raios de sol que atravessavam os vidros sujos naquela tarde de outubro no centro histórico da cidade do México. O estabelecimento, encaixado entre um café tradicional e uma livraria de usados, emanava aquele aroma particular que só as lojas de antiguidades possuem, uma mistura de madeira antiga, papel velho e segredos esquecidos. Helena parou um momento na entrada, permitindo que seus olhos se adaptassem à penumbra do interior. As estantes se erguiam do chão ao teto, repletas de objetos que pareciam sussurrar histórias de outros tempos. Relógios de pêndulo marcavam diferentes horas, como se o próprio tempo tivesse se fragmentado dentro daquelas paredes. Bonecas de porcelana observavam com seus olhos vítreos dos cantos, e antigas molduras douradas abrigavam retratos de pessoas cujos nomes haviam se perdido no tempo. "Tem alguém?", perguntou Helena, sua voz ressoando entre as sombras do estabelecimento. O eco de suas palavras pareceu despertar mais memórias adormecidas entre os objetos. Um movimento entre as sombras chamou sua atenção. Um idoso emergiu da escuridão do fundo da loja, seus passos silenciosos sobre o piso de madeira gasta. Seus olhos, brilhantes como moedas antigas recém-polidas, pareciam conter a mesma sabedoria que os objetos que o rodeavam. "Bem-vinda, senhorita", saudou com uma voz surpreendentemente clara e melodiosa. "Dom Joaquim, às suas ordens." Suas mãos enrugadas acariciavam distraidamente um livro desgastado com símbolos estranhos em sua capa. Helena percorria com seus dedos as superfícies empoeiradas enquanto avançava pelos estreitos corredores. Cada objeto parecia querer contar sua história, um gramofone de latão com sua grande corneta, uma coleção de daguerreótipos que capturavam rostos de outro século, uma caixa musical com bailarina que parecia prestes a ganhar vida. E então ela ouviu. Em um canto afastado, parcialmente oculto atrás de um biombo oriental, repousava um espelho oval com moldura de prata lavrada. Os símbolos que decoravam seu contorno lhe pareciam estranhamente familiares, como se os tivesse visto em algum sonho esquecido. Ao se aproximar, seu reflexo pareceu ondular como água, e por um instante, acreditou ver outro rosto sobreposto ao seu, o de uma mulher com vestido de época que a olhava com olhos idênticos aos seus. "Ah, vejo que o espelho encontrou", murmurou Dom Joaquim às suas costas, assustando-a. Helena não o tinha ouvido se aproximar. Pertenceu à família Velasco. Dizem que guarda mais que simples reflexos. Helena não conseguia desviar o olhar do espelho. Havia algo nele que a puxava, como se uma corrente invisível a atraísse para a sua superfície prateada. "Quanto custa?", perguntou, embora uma parte dela já soubesse que o preço seria irrelevante. "Para a senhorita Martínez, não tem preço." A menção de seu sobrenome a sobressaltou, quebrando o encanto do espelho. Virou-se bruscamente para o idoso. "Como sabe, meu?" "As coincidências raramente são casuais", interrompeu Dom Joaquim, estendendo o espelho para ela com suas mãos nodosas. "Leve-o." Já era hora de retornar à sua família. Helena pegou o espelho com mãos trêmulas. Era mais leve do que parecia, e ao tocá-lo, sentiu um leve formigamento nas pontas dos dedos. Dom Joaquim o embrulhou cuidadosamente em papel pardo, amarrando-o com um cordão que parecia tão antigo quanto a própria loja. Enquanto Helena saía da loja, o tilintar da sineta soando como uma despedida, não notou o sorriso enigmático de Dom Joaquim, nem o livro que segurava, um diário com o sobrenome Martínez gravado na lombada em letras douradas desgastadas. Naquela noite, em seu pequeno apartamento do centro histórico, Helena colocou o espelho sobre sua penteadeira art déco, herdada de sua avó. A luz da lua que se filtrava pela janela fazia com que os símbolos da moldura parecessem ganhar vida, dançando sobre a prata lavrada. E quando se olhou nele, o rosto que lhe devolveu o olhar não era o seu, mas o de uma mulher que havia desaparecido em 1920, cuja fotografia tinha visto 1000 vezes no álbum familiar de sua avó, sua bisavó Carmen, a mulher que desapareceu sem deixar rastro durante a Revolução Mexicana, levando consigo segredos que agora, depois de quase um século, pareciam prontos para serem revelados. Capítulo 2 Rostos do Passado.
A luz do amanhecer filtrava-se pelas cortinas finas, projetando sombras alongadas sobre o piso de madeira do apartamento de Helena. Havia passado a noite em claro, sentada diante do espelho, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas sem resposta. Os olhos de sua bisavó Carmen, tão parecidos com os seus, continuavam olhando-a do outro lado do tempo, desafiando-a a desvendar o mistério que as conectava. Helena levantou-se lentamente, sentindo o peso da falta de sono em seus ombros. Preparou um café forte, esperando que o calor e a cafeína dissipassem a névoa de sua mente. Enquanto bebia, seus pensamentos voltavam repetidamente ao espelho e à loja de antiguidades. Como um objeto podia conter tanto poder? E por que ela sentia uma conexão tão profunda com ele? O som de seu telefone vibrando na mesa a tirou de seus pensamentos. Era Sofia, sua melhor amiga desde a infância, sempre com uma energia contagiante que contrastava com a natureza introspectiva de Helena. Helena! Está acordada? Estou indo para aí. A voz de Sofia ressoou alegremente através do alto-falante. Sim, claro. Te espero, respondeu Helena, tentando soar mais animada do que se sentia. Poucos minutos depois, Sofia chegou como um turbilhão, seu cabelo cacheado saltando a cada passo. Oi. Como está? Você parece um pouco, e como dizer? Como se tivesse visto um fantasma. Helena sorriu fracamente. Algo assim. Preciso te mostrar uma coisa. Levou Sofia até o espelho, agora parcialmente coberto por um chale. Sofia ergueu uma sobrancelha, curiosa. O que é isso? Um espelho antigo que encontrei ontem. Ou melhor, que me encontrou, explicou Helena, retirando o chale com cuidado. Sofia inclinou-se para a frente, observando seu reflexo. Parece normal. O que tem de especial? Ontem à noite, vi minha bisavó nele. Não o meu reflexo, mas o dela. E não foi apenas uma alucinação por falta de sono. Era real. Sofia olhou com uma mistura de preocupação e fascinação. Tem certeza de que não foi um sonho estranho? Eu sei, parece loucura. Mas tem mais. Helena tirou uma caixa antiga debaixo de sua cama, abrindo-a para revelar o diário de sua bisavó Carmen. Minha avó me deu isso há anos, mas nunca consegui abrir. O fecho estava selado de alguma forma. Sofia observou o diário com interesse. E agora? Ontem à noite, depois de ver o reflexo, o fecho se abriu sozinho, disse Helena, mostrando o diário agora acessível. E encontrei isto. Passou as páginas até uma fotografia amarelada que mostrava 5 pessoas em frente a um edifício antigo, Sociedade dos Guardiões da Memória, Cidade do México, 1918. Guardiões da Memória? O que significa isso? Perguntou Sofia, claramente intrigada. É isso que quero descobrir. Acho que minha bisavó estava envolvida em algo grande, algo que a fez desaparecer. Sofia franziu a testa, pensando. E você acha que este espelho está relacionado a isso? Mais que isso. Acho que o espelho é uma espécie de portal ou ferramenta que eles usavam. E agora, de alguma forma, está conectado comigo. Antes que pudessem discutir mais, uma batida firme na porta do apartamento as interrompeu. Ambas se entreolharam, a surpresa e o nervosismo refletidos em seus rostos. Está esperando mais alguém? Perguntou Sofia em voz baixa. Helena negou com a cabeça, aproximando-se cautelosamente da porta. Quem é? Senhorita Martínez, respondeu uma voz masculina, firme e mais educada. Somos a Ordem dos Guardiões. Precisamos falar com você. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como sabiam seu nome? E o que queriam dela? Ordem dos Guardiões, murmurou Sofia, repetindo as palavras do diário. São eles? Helena respirou fundo, sua mente correndo a 1000 por hora. Vou abrir, sussurrou para Sofia, que assentiu, preparando-se para qualquer coisa.
Com um giro lento da maçaneta, Helena abriu a porta, revelando 3 figuras, um homem de meia-idade com terno cinza impecável, uma idosa com uma bengala de prata, e uma jovem que poderia ser sua contemporânea, vestida completamente de preto. Me chamo Gabriel Velasco, disse o homem, com um sorriso tranquilizador. E acho que já conheceu meu tio-avô, Dom Joaquim. A idosa deu um passo à frente, apoiando-se em sua bengala. Sou Dona Mercedes, a última dos guardiões originais. E precisamos de sua ajuda, Helena. Helena sentiu que o mundo ao seu redor mudava, como se o próprio tempo tivesse decidido parar por um momento. A jovem de preto permaneceu em silêncio, seus olhos fixos no espelho atrás de Helena. Sua bisavó Carmen, continuou Dona Mercedes, era nossa mais talentosa guardiã. Ela descobriu que os espelhos não só refletiam memórias, mas podiam mudá-las. Helena e Sofia trocaram olhares, a realidade da situação começando a se assentar. Mudar o passado? Perguntou Sofia, incrédula. Não exatamente, respondeu Gabriel. Mas podem corrigir memórias alteradas. Veja, há pessoas que se dedicam a modificar as lembranças coletivas, a reescrever a história. Nós os chamamos de apagadores. Helena sentiu um arrepio. E o que minha bisavó tem a ver com tudo isso? Carmen descobriu que os apagadores haviam infiltrado o governo durante a Revolução, explicou Dona Mercedes. Estavam eliminando sistematicamente lembranças de massacres, de pactos secretos, de verdades incômodas. Sua bisavó tentou detê-los, mas a jovem de preto falou pela primeira vez e a fizeram desaparecer. Como minha mãe. Como todos os que tentaram expô-los. De repente, o espelho começou a brilhar intensamente de seu esconderijo. Ao mesmo tempo, sirenes começaram a soar na rua. Nos encontraram, sussurrou Gabriel. Os apagadores estão aqui. Helena, disse Dona Mercedes com urgência, esse espelho contém as últimas memórias não alteradas de eventos que poderiam mudar a história do México. Sua bisavó o protegeu com sua vida. Agora você deve decidir, virá conosco e aprenderá a ser uma guardiã, ou deixará que os apagadores continuem manipulando nosso passado? As sirenes se aproximavam. Passos pesados ressoavam na escada. Helena olhou para Sofia, que assentiu decidida. Pegou o espelho e o diário. O que tenho que fazer? Primeiro, disse a jovem de preto, tirando um pequeno espelho de sua jaqueta, temos que desaparecer. Os espelhos começaram a ressoar entre si, criando um zumbido que fazia as janelas vibrarem. A porta do apartamento começou a tremer sob os golpes dos que tentavam entrar. Com um último olhar para seu velho mundo, Helena preparou-se para o desconhecido, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Capítulo 3 – Os Guardiões do Tempo. O mundo se transformou em um turbilhão de luzes e sombras quando Helena fechou os olhos e se agarrou ao espelho que a jovem de preto segurava. Sentiu como se estivesse caindo através de um túnel de espelhos, cada superfície refletindo um momento diferente da história. Ecos de vozes e risos, choros e sussurros, ressoavam ao seu redor, envolvendo-a em um manto de memórias que não eram suas. Quando seus pés tocaram o chão firme novamente, Helena abriu os olhos com cautela. Encontrava-se em uma vasta biblioteca circular, iluminada por lâmpadas Art Deco que projetavam um caloroso brilho dourado sobre as paredes cobertas de livros antigos. As estantes elevavam-se por vários andares, repletas de volumes encadernados em couro e pequenos espelhos etiquetados com datas e eventos. Bem-vinda ao Arquivo das Memórias, anunciou Gabriel, enquanto Helena e Sofia recuperavam o equilíbrio. O último refúgio seguro dos guardiões. Helena girou sobre si mesma, maravilhada com a magnitude e o mistério do lugar. Onde estamos exatamente? Abaixo da cidade do México, respondeu Luna, a jovem de preto, enquanto caminhava em direção ao centro da sala. Esta biblioteca está aqui desde a época dos Aztecas. É o coração do nosso conhecimento e da nossa história. Dona Mercedes aproximou-se mancando, apoiando-se em sua bengala. Cada livro, cada espelho, contém uma memória pura de momentos históricos. Mas o seu, Helena, é especial. É um espelho matriz, pode se conectar com todos os outros e revelar as verdades ocultas.
Helena olhou para o espelho em suas mãos, sentindo seu peso não apenas físico, mas também simbólico. Por que eu? Por que agora? Porque os apagadores estão prestes a completar seu maior projeto, explicou Luna, seus olhos brilhando com intensidade. Estão preparando um evento que chamaram de A Grande Limpeza. Planejam usar tecnologia moderna combinada com antigos rituais para realizar um apagamento massivo de memórias coletivas. Sofia, que estava incomumente calada, aproximou-se de um dos espelhos na parede. Estes são todos os momentos que tentam apagar? Não apenas momentos, corrigiu Gabriel. Pessoas, lugares, eventos completos. Imagine acordar um dia e ninguém lembrar da Revolução Mexicana, ou ter uma versão completamente diferente dela. Helena sentiu como se seu coração parasse. E o que posso fazer para detê-los? Sua bisavó Carmen deixou pistas em seu diário, disse Dona Mercedes, apontando para o livro que Sofia ainda segurava. Ela sabia que este dia chegaria. Escreveu sobre um ritual que pode deter os apagadores, mas requer um guardião de sangue puro. Um ritual? Perguntou Helena, sua mente cheia de perguntas. Que tipo de ritual? Um que requer que você se conecte com o espelho matriz e desperte as memórias adormecidas nesta biblioteca, explicou Luna. É um processo perigoso, mas é nossa única esperança. De repente, o espelho de Helena começou a vibrar. Em sua superfície, imagens começaram a se formar, sua bisavó Carmen em um escritório antigo, escrevendo freneticamente em seu diário. Eles estão perto, a voz de Carmen ressoou clara como se estivesse na sala. Descobri seu plano. Os apagadores não querem apenas mudar o passado, querem controlá-lo. Cada memória apagada lhes dá mais poder. O ritual requer sacrifícios. Memórias vivas. A imagem se distorceu e mudou, mostrando agora o presente, homens de terno escuro entrando no apartamento de Helena, recolhendo objetos, modificando fotografias. Estão apagando sua existência, sussurrou Luna. Em algumas horas, ninguém fora desta sala se lembrará de que Helena Martinez existiu algum dia. Não se pudermos evitar, declarou Helena, com uma determinação que não sabia que tinha. Como aprendo a usar o espelho? Dona Mercedes sorriu, mas sua expressão tornou-se grave quase imediatamente. O treinamento normalmente leva anos, mas não temos esse tempo. Os apagadores realizarão seu ritual na próxima lua nova e em 3 dias. Então teremos que fazer em 3 dias, afirmou Helena, olhando para cada um dos presentes. Minha bisavó não deu sua vida para que eles vencessem. Um tremor sacudiu a biblioteca, fazendo os espelhos tilintarem. Os guardiões trocaram olhares preocupados. Eles nos encontraram, anunciou Gabriel, correndo em direção a uma das estantes. Helena, sua primeira lição começa agora. A pergunta é, você está pronta para ver a verdade por trás de todas as mentiras? Helena assentiu, seu medo transformando-se em uma resolução firme. Sabia que o caminho à frente seria perigoso e que as respostas que buscava poderiam mudar tudo o que conhecia. Mas também sabia que não estava sozinha. Com o apoio de Sofia e dos guardiões, estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Enquanto a biblioteca vibrava com a energia de memórias antigas despertando, Helena preparou-se para adentrar em um mundo onde o passado e o presente se entrelaçavam em um delicado equilíbrio, e onde cada decisão poderia significar a diferença entre a verdade e o esquecimento. Capítulo 4 – A arte de desaparecer. A biblioteca subterrânea vibrava com uma energia antiga enquanto Helena e os demais corriam por corredores intermináveis entre estantes que pareciam tocar o céu. O eco de seus passos misturava-se com o tilintar dos espelhos que os rodeavam, criando uma sinfonia inquietante que ressoava nas paredes de pedra. Gabriel e Luna moviam rapidamente estantes específicas, revelando um intrincado sistema de passagens secretas ocultas atrás dos antigos volumes. A poeira de séculos levantava-se à sua passagem, dançando no ar como pequenas estrelas sob a luz das estranhas pedras fosforescentes incrustadas nas paredes do túnel em que agora adentravam. Este é o corredor das memórias, explicou Dona Mercedes enquanto avançavam, sua bengala produzindo um eco metálico contra o chão de pedra. Cada pedra brilhante que vem nas paredes contém a lembrança de um guardião caído.
Seus últimos pensamentos, suas descobertas mais importantes, seus sacrifícios. Helena observava maravilhada como as pedras pareciam pulsar com luz própria ao passar junto a elas, como se reconhecessem sua presença. Sofia, ao seu lado, estendeu uma mão para tocar uma das pedras mais brilhantes. "Espere", gritou Luna, mas foi tarde demais. No momento em que os dedos de Sofia roçaram a superfície cristalina, uma imagem se projetou no ar diante deles, um jovem guardião enfrentando um grupo de apagadores, protegendo desesperadamente um espelho enquanto suas memórias eram arrancadas de sua mente. A cena era tão vívida que Helena podia sentir o terror e a determinação do guardião como se fossem próprios. "Cada pedra é um testemunho", murmurou Gabriel, enquanto a imagem se desvanecia lentamente. "Um lembrete do que está em jogo." Continuaram seu caminho até chegarem a uma câmara circular impressionante. 7 espelhos antigos estavam dispostos em forma de estrela ao redor de um pedestal de obsidiana negra que se elevava no centro da sala. O teto abobadado estava coberto de símbolos que pareciam mudar e mover-se sob a luz flutuante. Luna aproximou-se com urgência, seus olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. "Coloque seu espelho no centro. É hora de você ver por que os apagadores temem tanto sua família." Com mãos trêmulas, Helena posicionou o espelho matriz sobre o pedestal de obsidiana. O efeito foi imediato e espetacular. Os 7 espelhos da câmara ganharam vida simultaneamente, cada um projetando uma cena diferente do passado que se entrelaçava com as demais no ar sobre suas cabeças. "Cidade do México, 1918, narrou Dona Mercedes, sua voz adquirindo um tom reverencial. Sua bisavó Carmen descobriu que os apagadores não eram simples manipuladores da memória. São algo mais antigo, mais sombrio. Nos espelhos, Helena observou Carmen, vestida com roupas da época, infiltrando-se em uma cerimônia secreta. Homens e mulheres com máscaras de obsidiana realizavam um ritual macabro, extraindo memórias de pessoas amarradas a cadeiras ornamentadas. Com cada memória extraída, seus corpos pareciam rejuvenescer, enquanto suas vítimas murchavam como flores sem água. "Eles se alimentam de recordações", explicou Luna, sua voz apenas um sussurro. "Cada memória apagada lhes dá mais vida, mais poder. Tem feito isso durante séculos, mantendo-se jovens e poderosos à custa das histórias e experiências de outros." "Mas por que minha família?", perguntou Helena, enquanto as imagens continuavam fluindo como um filme antigo diante de seus olhos. "Por que somos tão importantes para eles?" Gabriel aproximou-se do espelho matriz, apontando para uma marca particular em sua moldura que Helena não havia notado antes. "Os Martínez descendem de uma antiga linhagem de guardiões astecas. Tezcatlipoca, o deus do espelho fumegante, lhes concedeu o dom de ver e proteger as verdadeiras memórias. Seu sangue, Helena, é a chave que pode abrir ou fechar as portas da memória coletiva." Em outro dos espelhos, Carmen escrevia freneticamente em seu diário, as páginas iluminadas pela luz de uma vela. "O ritual da grande limpeza requer um sacrifício especial. Precisam do sangue de um guardião verdadeiro, nascido sob a lua nova. Com ele, poderão apagar não só memórias individuais, mas a memória coletiva de toda uma nação." Helena sentiu seu coração parar. Eu nasci durante uma lua nova. Por isso tem procurado você", confirmou Dona Mercedes, apoiando uma mão enrugada sobre o ombro de Helena. "Você é a última da linhagem de sangue puro dos guardiões. Seu poder não só pode proteger as memórias, mas também restaurá-las." De repente, os espelhos começaram a vibrar violentamente. Em suas superfícies, apareceram imagens do presente. Dos apagadores avançavam pelos túneis subterrâneos, seguindo seu rastro como cães de caça famintos. "Não há mais tempo para explicações", declarou Luna, tirando um pequeno espelho de seu bolso. "Helena, você deve aprender a usar seu dom agora. Feche os olhos e conecte-se com o espelho. Sinta as memórias que ele contém." Helena obedeceu, colocando suas mãos sobre o espelho matriz. No instante, uma onda de imagens e sensações a inundou como um tsunami. Viu sua bisavó lutando contra os apagadores, ocultando segredos em códigos dentro de memórias aparentemente insignificantes, criando uma rede de proteção que atravessava o próprio tempo. "Estou vendo",
exclamou Helena, sua voz misturando-se com o zumbido crescente dos espelhos. Vejo como fazer. Mas antes que pudesse completar a frase, uma explosão sacudiu a câmara, fazendo com que a poeira e pequenos fragmentos de pedra caíssem do teto. Através da poeira e dos escombros, figuras com máscaras de obsidiana emergiram das sombras como espectros de um pesadelo. O último guardião de sangue puro, uma voz ressoou entre as máscaras, antiga e poderosa como o próprio tempo. Finalmente encontramos você, Helena Martínez. Os apagadores haviam chegado, e com eles, o momento da verdadeira prova de Helena. O tempo das explicações havia terminado. Era a hora de agir. Capítulo 5 – Reflexos da Verdade. O ar na câmara circular tornou-se denso e elétrico enquanto os apagadores avançavam com passos medidos, suas máscaras de obsidiana refletindo distorcidamente a luz dos espelhos. Helena podia sentir o poder ancestral emanando deles, uma força escura e faminta que parecia absorver a própria luz do ambiente. Senhorita Martínez, falou o líder dos apagadores, sua voz ressoando com séculos de memórias roubadas. Não faz ideia de quanto tempo esperamos por este momento. Suas palavras pareciam flutuar no ar como fios de seda negra, tentadores e mortíferos. Gabriel e Luna moveram-se instintivamente para proteger Helena, enquanto Dona Mercedes empunhava sua bengala com uma firmeza que desmentia sua aparente fragilidade. Sofia manteve-se próxima ao pedestal, suas mãos agarrando o diário de Carmen como se fosse um escudo. Não precisam fazer isso, continuou o líder, tirando lentamente sua máscara para revelar um rosto inquietantemente belo e jovem, mas com olhos que continham milênios de escuridão. Podemos chegar a um acordo. Afinal, não é melhor esquecer certas dores? Não seria o mundo um lugar melhor sem o peso das tragédias passadas? Helena sentiu a tentação em suas palavras, o sussurro sedutor de uma promessa de paz através do esquecimento. Mas então o espelho matriz pulsou sob suas mãos, mostrando-lhe a verdade por trás dessas promessas, e viu civilizações inteiras apagadas da história, famílias destruídas por vazios de memória, a riqueza cultural de gerações desvanecida como fumaça ao vento. As memórias nos fazem quem somos, declarou Helena, sua voz ganhando força com cada palavra. Inclusive as dolorosas. Especialmente as dolorosas. O líder dos apagadores sorriu, uma expressão que não alcançou seus olhos antigos. Ah, você fala igual à sua bisavó Carmen. Ela também acreditava na importância de preservar cada lembrança, cada dor. Sabe o que essa crença lhe custou? Com um gesto de sua mão, um dos espelhos da câmara ganhou vida, mostrando os últimos momentos de Carmen, viam-na enfrentando os apagadores nesta mesma câmara, décadas atrás, protegendo desesperadamente o espelho matriz. Sua bisavó teve uma escolha, continuou o líder. Poderia ter se unido a nós, ter se tornado algo mais que uma simples guardiã de memórias dolorosas. Poderia ter ajudado a criar um mundo melhor, um mundo sem guerras, sem traumas, sem o peso esmagador do passado. Um mundo sem verdade, interrompeu Dona Mercedes, sua voz cortante como aço. Um mundo construído sobre mentiras e vazio. O líder dos apagadores olhou para ela com algo parecido com pena. A verdade é relativa, minha querida Mercedes. Você sabe bem. Afinal, quantas versões diferentes da história você viu em seus anos como guardiã? Enquanto falavam, Helena notou algo no diário que Sofia segurava. As páginas estavam brilhando tenuemente, e símbolos similares aos da moldura do espelho começavam a se tornar visíveis nas margens. O ritual, sussurrou Sofia, baixo o suficiente para que só Helena pudesse ouvi-la. Há instruções ocultas no diário. Helena manteve sua expressão neutra, consciente de que qualquer sinal de descoberta alertaria os apagadores. Com movimentos quase imperceptíveis, começou a mover suas mãos sobre o espelho matriz, seguindo os padrões que apareciam no diário. Vocês têm razão em algo, disse Helena, ganhando tempo. As memórias podem ser dolorosas. Podem ser um fardo pesado. Seus dedos continuavam traçando os símbolos enquanto falava. Mas são também nossa maior fortaleza. O espelho matriz começou a vibrar sob suas mãos, um zumbido baixo que foi aumentando gradualmente. Os outros espelhos da câmara responderam em sintonia, criando uma ressonância que fazia tremer o próprio ar.
"O que você está fazendo?", perguntou o líder dos apagadores, sua serenidade fraturando-se pela primeira vez. "O que minha bisavó não pôde terminar", respondeu Helena. "Estou despertando as memórias. Todas elas." Os símbolos nas paredes da câmara começaram a brilhar com uma luz dourada, e as pedras fosforescentes do corredor das memórias pulsavam como estrelas próximas. Cada espelho na biblioteca subterrânea ressoava em perfeita harmonia, criando uma sinfonia de recordações que se elevava como uma onda imparável. "Detenham-na", ordenou o líder, mas era tarde demais. Helena sentiu como o poder fluía através dela, não como uma força externa, mas como algo que sempre estivera ali, adormecido em seu sangue, esperando este momento. As memórias contidas em cada espelho, em cada pedra, em cada livro da biblioteca começaram a despertar. Os apagadores recuaram quando as imagens começaram a se materializar no ar de milhares de momentos da história, grandes e pequenos, alegres e trágicos, pessoais e coletivos, todos entrelaçados em uma rede brilhante de verdade e lembrança. "Este é o verdadeiro poder dos espelhos", declarou Helena, sua voz misturando-se com as milhares de vozes do passado. "Não só refletem o que foi, mas nos lembram quem somos." O líder dos apagadores lançou-se para a frente em uma última tentativa desesperada, mas Luna e Gabriel interceptaram seu ataque. Na confusão que se seguiu, Sofia encontrou algo mais no diário, uma página selada com cera vermelha que se rompeu sob seus dedos trêmulos. "Helena", gritou Sofia por cima do caos. "Há algo mais." Sua bisavó deixou uma mensagem: "O poder não está em conter as memórias, mas em liberá-las de forma que possam ser compreendidas. O espelho matriz é um condutor, não uma prisão." As palavras ressoaram na mente de Helena como uma revelação. Durante todo esse tempo, os guardiões haviam estado protegendo as memórias, mantendo-as a salvo, mas isoladas. E os apagadores as haviam estado destruindo. Nenhum extremo era a resposta. Com esta nova compreensão, Helena mudou seu foco. Em vez de tentar conter o poder que fluía através dela, começou a direcioná-lo, não como uma inundação destrutiva, mas como um rio constante e controlado. As memórias começaram a fluir de maneira diferente, não apenas se mostrando, mas se integrando, tecendo uma narrativa que todos podiam entender. Os apagadores se detiveram, alguns caindo de joelhos, outros tirando as máscaras para ver melhor o espetáculo que se desenvolvia diante deles. "Este é o verdadeiro propósito dos guardiões", compreendeu Helena. "Não apenas proteger as memórias, mas ajudar a que sejam compreendidas, para que seu peso possa ser compartilhado e sua sabedoria aproveitada." O líder dos apagadores, agora sem máscara, observava com uma mistura de assombro e terror como seu poder se desvanecia. As memórias que havia roubado durante séculos começavam a se libertar, retornando à consciência coletiva de onde nunca deveriam ter sido arrancadas. Mas o poder continuava sendo imenso, quase demais para que Helena o controlasse. O espelho matriz começou a rachar sob a pressão de tantas memórias liberadas simultaneamente. "Helena", gritou Sofia. "Se o espelho se quebrar, perderemos tudo." A decisão que Helena tomaria nos próximos momentos mudaria não só seu destino, mas o futuro da própria memória. Capítulo 6 – A Dança dos Espelhos. O caos na câmara circular alcançou seu ponto máximo enquanto o poder das memórias liberadas ameaçava transbordar o controle de Helena. Os apagadores, agora despojados de suas máscaras, contorciam-se no chão enquanto as memórias que haviam roubado durante séculos escapavam de seus corpos como fios de luz prateada, retornando aos espelhos que as haviam contido originalmente. Gabriel e Luna moviam-se com precisão praticada entre os espelhos, utilizando pequenos cristais para dirigir e canalizar o fluxo de memórias, evitando que a sobrecarga de energia destruísse a antiga câmara. Seus movimentos pareciam uma dança coreografada, um ritual tão antigo quanto a própria Ordem dos Guardiões. "Helena, você deve completar a conexão", gritou Dona Mercedes enquanto bloqueava a entrada com sua bengala, que agora brilhava com uma intensa luz azulada. "Só você pode ativar a rede de proteção que sua bisavó criou. É a única maneira de estabilizar as memórias liberadas." Helena mantinha suas mãos sobre o espelho matriz, mas o medo começava a nublar sua concentração. Podia sentir cada memória que passava através dela, alegrias, tristezas, triunfos, tragédias, amores e perdas de inumeráveis vidas.
O peso da história ameaçava dominá-la. Sofia, que havia permanecido ao seu lado todo o tempo, segurava o diário de Carmen como se fosse um talismã protetor. Seus olhos percorriam freneticamente as páginas que brilhavam com uma luz interior própria. As páginas, exclamou Sofia, sua voz misturando-se com o zumbido dos espelhos ressonantes. Não são apenas palavras, Helena. Olhe os padrões. Sua bisavó ocultou um código na forma como escreveu. Sob a luz flutuante da batalha que se desenvolvia ao seu redor, Helena pôde ver o que Sofia apontava. As palavras no diário não estavam simplesmente escritas em linhas retas, mas formavam intrincados desenhos que coincidiam perfeitamente com os símbolos gravados na moldura de seu espelho. O líder dos apagadores, agora apenas uma sombra de sua anterior presença imponente, arrastou-se em direção a Helena. Seu rosto, antes eternamente jovem, mostrava agora o peso dos séculos que havia vivido. O ritual requer sangue, disse com voz rouca, seus olhos antigos fixos em Helena. Mas ninguém disse que tinha que ser o seu, Helena. Ainda podemos chegar a um acordo. Por que se sacrificar quando pode se juntar a nós? Imagine, juventude eterna, poder sobre a própria realidade. Não o escute, interrompeu Luna, esquivando-se de um ataque desesperado de um dos apagadores que ainda podia se mover. Foi assim que convenceram meu pai. Por isso traiu os guardiões. Acreditou neles quando disseram que algumas memórias mereciam ser apagadas. O líder sorriu, uma expressão que não alcançou seus olhos vazios. Ah, pequena Luna. Seu pai entendeu uma verdade fundamental: algumas lembranças são dolorosas demais para serem conservadas. As guerras, os genocídios, as traições. Não seria o mundo melhor sem eles? Não merecem as pessoas a paz do esquecimento? Helena sentiu a tentação sussurrando em sua mente como uma serpente venenosa. Por um momento, as palavras do líder pareciam fazer sentido. Não seria mais fácil simplesmente esquecer? Deixar que o peso da história se desvanecesse como névoa sob o sol da manhã? Mas então o espelho matriz pulsou em suas mãos, mostrando-lhe a verdade completa, e viu civilizações inteiras apagadas da existência, não só suas tragédias, mas também seus triunfos, sua arte, sua música, sua própria essência. Viu famílias separadas por vazios de memória, amores esquecidos, sacrifícios apagados como se nunca tivessem existido. Viu os apagadores alimentando-se da própria essência da humanidade, deixando atrás de si cascas vazias com sorrisos plácidos e olhos sem profundidade. As lembranças nos fazem quem somos, declarou Helena, sua voz ganhando força com cada palavra. Inclusive as dolorosas. Especialmente as dolorosas. São as cicatrizes que nos ensinam, as lições que nos fazem crescer, as verdades que nos mantêm humanos. Nesse momento crucial, Sofia encontrou algo mais no diário. Entre as páginas brilhantes, havia um desenho detalhado da câmara circular, acompanhado de uma nota escrita com a letra trêmula de Carmen: "O círculo deve se fechar com sangue livremente entregue, não tomado. Só assim as memórias encontrarão seu equilíbrio." Helena compreendeu então o verdadeiro significado do ritual. Não se tratava de poder ou controle, mas de vontade e sacrifício. Pegou o alfinete que prendia seu cabelo, uma relíquia familiar que havia passado de Carmen para sua avó e depois para ela. Com um movimento decidido, picou seu dedo e deixou cair uma gota de sangue sobre a superfície do espelho matriz. O efeito foi imediato e espetacular. Os 7 espelhos da câmara explodiram em luz, conectando-se com o espelho matriz mediante raios de energia pura que formavam uma estrela perfeita. Através da rede de túneis subterrâneos, centenas de espelhos ocultos começaram a ressoar em harmonia, ativando a proteção que Carmen havia projetado décadas atrás. Não, rugiu o líder dos apagadores, mas seu grito se perdeu na sinfonia de memórias liberadas. As memórias armazenadas em cada espelho começaram a fluir como um rio de luz, não apenas mostrando a verdade, mas protegendo-a, tecendo-a em uma rede indestrutível de conhecimento compartilhado. Helena viu e sentiu cada memória que sua bisavó havia salvado, cada verdade que havia protegido, cada momento que havia considerado importante demais para ser esquecido. Mas algo inesperado começou a acontecer. A energia liberada era mais intensa do que qualquer um havia previsto.
As paredes da antiga câmara começaram a rachar, e os apagadores restantes recuaram em pânico em direção às sombras. Helena, gritou Dona Mercedes, sua voz carregada de urgência. O poder é demais. Você deve encontrar uma maneira de controlá-lo ou nos destruirá a todos. Capítulo 7 – O preço da verdade. A energia dos espelhos transformava a câmara circular em um vórtice de memórias e luz cegante. Helena, no centro do caos, sentia cada lembrança fluindo através dela como um rio incontrolável, guerras esquecidas, amores perdidos, traições enterradas, triunfos silenciados, a história não oficial do México manifestando-se em uma torrente avassaladora que ameaçava consumi-la por completo. As paredes da antiga câmara rangiam sob a pressão de tanto poder desencadeado, e fragmentos de pedra começavam a cair do teto abobadado. Os símbolos gravados nas paredes brilhavam com uma intensidade quase insuportável, como se a própria sala estivesse lutando para conter a explosão de memórias liberadas. Detenham-na, ordenou o líder dos apagadores, sua voz mal audível sobre o estrondo da história desencadeada. Se liberar todas as memórias de uma vez, destruirá o véu que mantém a ordem. O peso de tanto conhecimento despedaçará a mente das pessoas. Nuna abriu caminho entre os escombros que caíam, esquivando-se de raios de energia que surgiam dos espelhos. Sua bisavó deixou instruções específicas no diário. Deve haver algo mais. Uma forma de controlar o fluxo. Sofia, protegendo o diário com seu corpo enquanto as rajadas de energia açoitavam a câmara, encontrou uma página que brilhava com mais intensidade que as demais. A tinta parecia mover-se por si só, formando novos padrões enquanto ela lia. O poder não está em conter as memórias, mas em liberá-las de forma que possam ser compreendidas. O espelho matriz é um condutor, não uma prisão. As memórias devem fluir como a água, com força mas com propósito. Helena compreendeu então o erro fundamental que tanto os guardiões quanto os apagadores haviam cometido durante séculos. Os guardiões haviam estado protegendo as memórias, mantendo-as a salvo mais isoladas, enquanto os apagadores haviam estado destruindo-as. Nenhum extremo era a resposta correta. Helena, gritou Gabriel, segurando no alto um espelho antigo que refletia o caos ao seu redor. Sua bisavó não queria que as memórias permanecessem ocultas para sempre. Queria que fossem compartilhadas quando chegasse o momento correto. Este é esse momento. Com uma clareza repentina que cortou através do caos como um raio de sol através da tempestade, Helena soube o que fazer. Em vez de lutar para conter a energia que fluía através dela, começou a direcioná-la. As memórias começaram a fluir de maneira diferente, não como uma inundação destrutiva, mas como um rio controlado que nutria em vez de destruir. Não, rugiu o líder dos apagadores, seu rosto envelhecendo rapidamente enquanto perdia seu controle sobre as memórias roubadas. Você nos condenará a todos. Algumas verdades não estão destinadas a serem conhecidas. Você está errado, respondeu Helena, sua voz ressoando com o poder de gerações de guardiões. Não os condeno ao conhecimento. Os liberto para recordar. Os espelhos pulsaram em uníssono, criando uma rede de luz que se estendia além da câmara subterrânea. Através deles, Helena podia ver a cidade acima, onde as pessoas começavam a parar nas ruas, seus olhos desfocados enquanto memórias há muito suprimidas retornavam gradualmente à consciência coletiva. As pessoas merecem conhecer sua verdadeira história, declarou Helena, enquanto dirigia o fluxo de memórias. Não para ficarem presas ao passado, mas para aprenderem com ele. Para crescerem. Para curarem. Os apagadores começaram a desvanecer um por um, suas máscaras de obsidiana caindo para revelar rostos antigos e cansados. Sem as memórias roubadas para manter sua juventude artificial, o peso dos séculos finalmente os alcançava. Mas o poder continuava sendo quase incontrolável. O espelho matriz começou a rachar sob a pressão de tantas memórias fluindo através dele. Linhas de fratura apareciam em sua superfície como teias de aranha prateadas. Helena, gritou Sofia, sua voz carregada de terror. Se o espelho se quebrar, perderemos tudo. Todas as memórias se dispersarão sem controle. Dona Mercedes aproximou-se mancando, sua bengala brilhando com uma luz azul cada vez mais intensa. Há uma maneira, e mais tem um preço terrível.
Alguém deve se tornar o novo espelho matriz. Um guardião vivente das memórias. Como foi sua bisavó, acrescentou Luna suavemente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Por isso desapareceu. Não a mataram e ela se tornou parte dos espelhos para proteger as memórias mais importantes. Sacrificou-se para manter viva a verdade. Helena olhou para seus amigos, Sofia, que havia estado ao seu lado desde o início, o Luna, que havia perdido tanto nesta batalha, o Gabriel, que havia dedicado sua vida a proteger a verdade, e Dona Mercedes, que havia sido testemunha de tanto. Olhou para os apagadores que se desvaneciam, vítimas de sua própria obsessão pelo controle. Olhou para o legado de sua família, o peso de gerações de guardiões que havia culminado neste momento. A decisão pesava sobre ela como o próprio destino, mas em seu coração, Helena sabia que não havia outra escolha. As memórias precisavam mais que um recipiente, precisavam de um guardião que pudesse entendê-las, guiá-las, compartilhá-las de maneira que pudessem curar em vez de ferir. Aceita o preço, sussurrou Helena, enquanto estendia suas mãos em direção ao espelho matriz rachado. Mas farei do meu jeito. O poder das memórias envolveu como uma tempestade de luz e conhecimento, e Helena Martinez começou sua transformação final, preparando-se para se tornar algo mais que uma simples guardiã de recordações. Capítulo 8 – O reflexo do amanhã. Helena encontrava-se no centro de uma tempestade de luz e memórias, cada fragmento de seu ser ressoando com o poder de gerações de histórias humanas. As memórias fluíam através dela, um turbilhão de experiências e emoções que a conectavam com as vidas daqueles que vieram antes e daqueles que viriam depois. À medida que o espelho matriz se desvanecia, absorvido pela luz que emanava de Helena, a câmara circular começou a se transformar. As paredes de pedra, antes rachadas e desgastadas pelo tempo, alisaram-se e fortaleceram-se, como se a energia das memórias estivesse restaurando não apenas o espaço físico, mas também o próprio tecido da história. Helena sentiu sua consciência se expandir, abrangendo não apenas o presente, mas também o passado e o futuro. Podia ver a rede de memórias se estendendo por toda a cidade, conectando as pessoas com suas histórias esquecidas, devolvendo-lhes o conhecimento de quem realmente eram. Na superfície, a cidade do México vibrava com uma nova vitalidade. As pessoas nas ruas paravam, seus rostos iluminados pela compreensão repentina das verdades que haviam sido suprimidas por tanto tempo. As memórias retornavam aos seus legítimos donos, não como um fardo, mas como uma fonte de força e sabedoria. Helena, a voz de Sofia chegou até ela como um eco distante, embora sua amiga estivesse bem ao seu lado. Você está bem? O que está acontecendo? Helena abriu os olhos, encontrando Sofia com lágrimas nos olhos, sua expressão uma mistura de medo e assombro. Estou bem, respondeu Helena, sua voz ressoando com uma calma que não havia sentido antes. Agora eu entendo tudo. Luna, Gabriel e Dona Mercedes observavam com respeito e admiração. Sabiam que estavam presenciando algo sem precedentes, uma mudança fundamental na forma como as memórias seriam protegidas e compartilhadas no futuro. As memórias não precisam mais de um guardião solitário, explicou Helena, enquanto a luz ao seu redor começava a suavizar-se, integrando-se em seu ser. Cada pessoa que receber um fragmento de memória se tornará parte da rede, protegendo e compartilhando a história. Todos seremos guardiões. O líder dos apagadores, agora um ancião frágil, levantou-se com dificuldade, seus olhos cheios de uma mistura de arrependimento e alívio. Nunca entendemos o verdadeiro propósito das memórias, admitiu, sua voz quebrada pela emoção. Pensamos que podíamos controlá-las, usá-las para criar um mundo melhor. Mas estávamos errados. Helena aproximou-se dele, sua presença emanando uma calor reconfortante. As memórias não estão destinadas a serem controladas, disse suavemente. Estão destinadas a serem compartilhadas, para que possamos aprender e crescer juntos. Com um gesto de compaixão, Helena tocou o ombro do líder, e as memórias que ele havia roubado durante séculos começaram a retornar aos seus legítimos donos. Seu corpo desvanecia-se lentamente, deixando para trás uma sensação de paz e redenção. Enquanto a luz na câmara diminuía, Helena percebeu que a transformação estava completa. Já não era apenas uma guardiã de memórias, havia se tornado o conduto através do qual as histórias do passado fluiriam para o futuro.
É hora de irmos, disse Dona Mercedes, sua voz cheia de orgulho e satisfação. O trabalho dos guardiões continuará, mas de uma maneira nova, mais inclusiva. Helena assentiu, sabendo que seu papel como guardiã havia mudado, mas que sua missão não havia terminado. Junto a Sofia, Nuna e Gabriel, saiu da câmara restaurada, deixando para trás o antigo refúgio subterrâneo para enfrentar um mundo renovado pelo poder das memórias. Nos dias e semanas que se seguiram, a cidade experimentou um renascimento de memória. Os fragmentos do espelho matriz encontraram lares em museus, escolas, praças públicas e lares privados. Cada fragmento compartilhava suas histórias com aqueles que estavam prontos para ouvir, criando uma rede viva de memória histórica. Sofia tornou-se a cronista oficial da nova Ordem dos Guardiões da Memória, documentando como as pessoas começavam a recordar e compartilhar as histórias perdidas de suas famílias e comunidades. Nuna estabeleceu uma escola para ensinar às novas gerações como proteger e nutrir as memórias sem enclausurá-las. E Helena? Helena tornou-se algo mais que uma guardiã. Como a última da linha de sangue puro, mantinha uma conexão especial com a rede de memórias, mas já não estava prisioneira delas. Viajou pelo país, ajudando as pessoas a se reconciliarem com as verdades recuperadas, curando as feridas do esquecimento forçado. Na antiga loja de antiguidades, Dom Joaquim sorria enquanto limpava o pó de um pequeno espelho em seu balcão. Em sua superfície, por um momento, refletiu-se a imagem de Carmen, assentindo com aprovação para o novo mundo que sua bisneta havia criado. O espelho das memórias perdidas já não estava perdido. Agora vivia nos corações e mentes de todos aqueles que escolhiam recordar, compreender e aprender com seu passado. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, banhando tudo em um resplendor dourado, Helena olhou para o horizonte, sabendo que o verdadeiro trabalho apenas começava. Com cada memória compartilhada, com cada história contada, o mundo tornava-se um lugar mais rico, mais sábio e mais humano.